Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio, do grupo do Facebook Olitoque 2020 e do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro dos Jogos Olímpicos de 1964, United States Olympic Book. Traz os Jogos de Tóquio, os Jogos de Verão em Tóquio, de Inverno em Innsbruck e também os Jogos Pan-Americanos disputados em São Paulo, aqui no Brasil. O livro mudou o formato, antigamente tinha os formatos de 1952, 56 e 60 eram um formato maior, e em 1964 o Comitê Olímpico Norte-Americano, que publicava, publica esses livros, no caso desse livro, mudou o formato, dando um formato mais quadradinho. Então é um livro que também passou a ter um caráter mais internacional. As outras edições do livro do Comitê Olímpico Norte-Americano tinha um caráter voltado mais para a participação norte-americana. Este daqui, pelo menos em termos de fotos, assumiu um caráter mais internacional. Aqui, o United States Olympic Book, Quadrennial Edition. Então vamos apresentando esse livro. Ele está meio solto aqui, as páginas, acabaram se soltando. Não sei se eu tenho que fazer um pouquinho mais a distância aqui. Eu acho que tá bom. Então, já as fotos, das cerimônias de aberturas aqui em Innsbruck, no caso aqui em Tóquio, provavelmente aqui em São Paulo. Então, já tem toda aqui tá difícil encontrar a posição. Agora deu. Então aqui já o Yoshinori Sakai carregando a tocha olímpica. Aqui a apresentação, Comitê Olímpico Norte-Americano, agradecendo também um pool fotográfico de São Paulo, empresas da Áustria de fotografia, o direito de cópia do Comitê Olímpico Norte-Americano, publicado pelo Comitê Olímpico Norte-Americano. Asa Bushnell e Arthur Lentz eram os responsáveis pela edição, pela produção, o aspecto editorial deste fantástico livro dos Estados Unidos. Aqui uma homenagem ao general Douglas MacArthur, que morreu neste ano, morreu aos 84 anos de idade. Ele tem um grande nome na política militar norte-americana e também no Comitê Olímpico Norte-Americano. Então, chegou a ser dirigente em 1928. Aqui os dirigentes norte-americanos. O Comitê Norte-Americano, a sede do Comitê Olímpico Norte-Americano e mais membros do Comitê Olímpico Norte-Americano, pessoal de apoio. Isso para a participação dos Jogos, lá nos Jogos de Tóquio, no Japão. O local de uma capela, num centro de treinamento que os Estados Unidos aperfeiçoaram. E aqui a delegação norte-americana fazendo o desfile para os Jogos de Tóquio. Comentários sobre a participação e a preparação da equipe, as nações perfiladas nos Jogos de Tóquio, mais participação dos norte-americanos, aqui os norte-americanos participando lá na Vila Olímpica já, as campanhas, aqui o Comitê Olímpico Norte-Americano, as campanhas de arrecadação, produção de camisetas e tudo mais, empresas ajudaram os atletas, confecção de camisas, artigos esportivos, o uniforme apropriado para jogadores de basquete, levantadores de peso. Aqui a delegação norte-americana desses Jogos Olímpicos de 1964, uma ampla delegação, vários atletas, grandes nomes do esporte mundial, uma delegação que obteve 36 medalhas de ouro, foi a delegação com o maior número de medalhas de ouro dos Jogos de Verão de 1964 e 90 medalhas no total, o segundo maior total, atrás apenas da poderosa União Soviética, que obteve 96 medalhas.
Só que os soviéticos ficaram com 30 de ouro e os norte-americanos obtiveram 36 de ouro. Muito graças aos resultados do atletismo, que obteve 14 medalhas de ouro, e a natação, que obteve 13 de ouro. E mais os saltos ornamentais, 16. 30 dessas medalhas de ouro, natação, atletismo e saltos ornamentais, conquistaram o mesmo número de medalhas de ouro que os soviéticos. E mais atletas norte-americanos, os dirigentes, que contribuíram, né? Tanto de pessoas envolvidas, e aqui o lema olímpico, né? O mais alto, aqui um atleta no salto com vara, o mais rápido um atleta correndo e o mais forte um atleta levantando peso. Aqui já as competições de atletismo e o início, né? As fotos e tudo mais. Aqui o Robert Hayes, uma das eliminatórias, ele foi o campeão dos 100 metros, derrotou o cubano Figueroa e o canadense Jeremy. Outro, o Henry Carr, vencendo a prova de 200 metros, à frente do Paul Drayton, também dos Estados Unidos. O bronze ficou com o representante de Trinidad e Tobago. Que grande resultado dos Estados Unidos, vencendo os 200 metros. A curva aqui da disputa do 4 por 100 metros. E aqui o revezamento norte-americano, 4 por 100, que conquistou a medalha de ouro. E à frente da Polônia, prata, e França, bronze. Aqui uma foto do Robert Hayes, também nessa prova de revezamento 4 por 100. Mais um lance, a final dos 400 metros, a vitória do Michael Larrabee, dos Estados Unidos, à frente do Wendell Motley, de Trinidad e Tobago. Aqui o Larrabee, o Motley, e atrás ali o polonês Andrzej Badensky, conquistou a medalha de bronze. Grande resultado da Polônia também. Aqui o Michael Larrabee, sendo vencedor dos 400 metros, sendo cumprimentado pela esposa. E o Badensky, aqui da Polônia, junto com um alemão, o Hüttner, incentivado ali com a terceira colocação. O pódio da prova, o Badensky ficou com a medalha de bronze, o polonês, a medalha de ouro Michael Larrabee, dos Estados Unidos, e a medalha de prata, Trinidad e Tobago, Wendell Motley, conquistou essa heróica medalha de prata. O revezamento 4 por 400, aqui um atleta se atirando ao chão, foi o Willis Williams, que passou o bastão para o grande Henry Carr, que correu essa prova do revezamento 4 por 400. Os corredores de 400 com barreira não participaram dessa prova. Houve a presença do Henry Carr, campeão dos 200, e do Michael Larrabee, vencedor dos 400. Aqui o revezamento, a chegada do Henry Carr, conquistando a medalha de ouro, à frente do Reino Unido, que ficou com a prata, e o bronze foi para a Trinidad e Tobago. E o revezamento, né? Os competidores, os integrantes da equipe norte-americana, Willis Williams, que foi aquele que caiu, o Henry Carr, campeão dos 200 metros, e aí no revezamento, o Michael Larrabee, o de óculos, que obteve a medalha de ouro também na prova de 400 metros, e o Olan Kessel, que ajudou o revezamento a conquistar aí a medalha de ouro e quebrar o recorde mundial. Na outra foto, o representante da Nova Zelândia, Peter Snell, vencendo a prova de 1.500 metros. Esse neozelandês, aqui, acho que Davis, o nome dele, ficou com a medalha de bronze. E a medalha de prata foi com o Josef Odluzil, da Tchecoslováquia, que não aparece na foto. Ele tentou ali por fora conquistar essa medalha de ouro. E um representante aqui, dois representantes do Reino Unido, né? Um deles ficou em quarto lugar, Alan Simpson, nessa prova de 1.500 metros. É esse aqui, ó. Alan Simpson foi em quarto lugar nos 1.500 metros. Grande resultado ali da Nova Zelândia, 2 medalhas nessa prova. Mais aqui uma eliminatória, uma prova de 1.500 metros, o Dyron Burleson, que venceu essa
eliminatória. O Burleson teve uma boa participação, mas não conquistou medalha em Jogos Olímpicos. E aqui o grande resultado dos Estados Unidos, né? Dos grandes resultados dos Estados Unidos nessa prova. A prova de 5.000 metros. Choveu muito, né? Virou uma lamaceira a prova. E aqui o Robert Schuh, dos Estados Unidos, conquistou uma heróica medalha de ouro. E o Bill Dellinger, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de bronze. A medalha de prata ficou com o alemão aqui, ó, o Harold Norport. Esse aqui, 209. Interessantíssima prova aqui, ó, o Kipchoge Keino, do Quênia, que depois se firmaria como um dos grandes meio-fundistas e fundistas do mundo. E aqui a vitória do Robert Schuh, dos Estados Unidos. Primeira vez que os norte-americanos venceram a prova de 5.000 metros em Jogos Olímpicos. Aliás, foi a primeira e única vez. E aqui um dos grandes favoritos, Michel Jazzy, da França, estava na liderança até a reta final e acabou sendo ultrapassado por 3 competidores. 2 norte-americanos e um alemão. E aqui o Robert Schuh comemorando sua medalha de ouro na prova de 5.000 metros. Grande resultado para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, com essas vitórias do Robert Schuh na prova de 5.000 metros e 10.000 metros com o Billy Mills, conseguiram a proeza de vencerem 9 das 13 provas masculinas de corrida. Um resultado brilhante dos Estados Unidos nesses Jogos Olímpicos. Muito contrário, né, do que ocorreu nos Jogos de 1960. E aqui a prova de 10.000 metros. O Ron Clark, medalha de bronze, o Mohamed Gamoudi, da Tunísia, prata, e o Billy Mills, dos Estados Unidos, conquistou a medalha de ouro, baixou a marca dele de 29 minutos e 5 segundos, 29 e 10 que ele tinha, ele baixou para 28 e 24. Surpreendeu os favoritos Gamoudi e Ron Clark, da Austrália, e conquistou a medalha de ouro. Foi um feito histórico desse fantástico norte-americano, o Billy Mills, que era um descendente de índios, e se tornou o primeiro campeão olímpico dos Estados Unidos na prova de 10.000 metros do atletismo. Grande resultado de Billy Mills, ouro para os Estados Unidos. Aqui o Billy Mills com sua medalha. E a prova da maratona. A largada, aqui ainda a prova de 10.000 com o Billy Mills, né, que conquistou a medalha de ouro. Aqui o etíope Mamowold ficou na 4ª colocação, né, não conseguiu medalha. Grande resultado de Billy Mills nesses Jogos de 64. Em 60 foi o Piotr Bolotnikov, da União Soviética, que venceu a prova. Aqui o Abebe Bikila, da Etiópia, fez uns exercícios após vencer a prova da maratona. Em 1960 ele correu descalço. Em 1964 ele correu de tênis. E conquistou aí a medalha de ouro na prova da maratona, o bicampeonato. Em 1960 descalço, conquistou a medalha de ouro com a melhor marca do mundo. Em 1960 descalço, conquistou a medalha de ouro com a melhor marca do mundo. 4 anos depois, de tênis, conquistou a medalha de ouro com a melhor marca do mundo. Grande resultado do etíope Abebe Bikila. Em 1968 ele competiu, mas estava machucado, acabou abandonando a prova. Ele morreu e depois sofreu um acidente, ficou em cadeira de rodas e faleceu em 1973. A prova dos 110 metros com barreira, vencida pelos Estados Unidos, aqui com o Rhys Jones, competindo nessa prova, obteve a medalha de ouro para os Estados Unidos. A de prata também ficou com os Estados Unidos e o bronze ficou com o soviético Yuri Mikhailov. A medalha de prata foi para o Blaine Lindgren. A prova de 400 com barreira também, outro grande resultado dos Estados Unidos. O Warren Cowley conquistou a medalha de ouro. E não sei se os Estados Unidos conquistaram 2 medalhas nessa prova. Não, John Cooper. Não conquistaram. Foi o John Cooper, do Reino Unido, ficou com a de prata. E o Salvatore Morali, da Itália, foi medalhista de bronze. Aqui o grande resultado
Aqui o grande resultado do Warren Hex Cowley, conquistou a medalha de ouro. E nessa prova o Blaine Lindgren dos Estados Unidos competindo com o Rhys Jones. O Rhys Jones acabou vencendo a prova. Muito chuvoso o tempo lá em Tóquio. As competições de atletismo tiveram esse prejuízo. O Gaston Roeland, da Bélgica, conquistou a medalha de ouro na prova de 3.000 metros com obstáculos. A medalha de prata ficou com um representante do Reino Unido. E o bronze com um representante da União Soviética. Que o grande resultado de Gaston Roeland. O Roeland que venceu uma prova, né? Ele conseguiu a vitória numa das provas de São Silvestre. A marcha de 20 km, a medalha de bronze aqui para o soviético Vladimir Golubnich, que foi o campeão em 1960, a medalha de prata para o Dieter Lindner, da Alemanha, e a medalha de ouro ficou com esse daí, o britânico, o Kenneth Matthews. Curioso que os britânicos venceram a prova de 50 km em 1960 com Donald Thompson. E aqui o Kenneth Matthews conquistou mais uma medalha na marcha, mais uma medalha de ouro para o Reino Unido na marcha atlética. A competição de 50 km, teve a vitória do Abdon Pamiche, da Itália, com o Paul Hill, do Reino Unido, na segunda colocação. Terceiro colocado, não lembro com quem ficou a terceira colocação, acho que ficou com a Austrália. Aqui, provavelmente, esse número 47 seja o Abdon Pamiche. Isso iremos confirmar em outros livros, quando eu for apresentando. As competições de salto em altura, aqui os dirigentes conferindo o sarrafo. Um representante britânico, Miller, pulando 2 metros. Aqui o norte-americano, o John Humble, que conquistou a medalha de bronze, saltando aqui na 7 pés, 2,10 metros seria. E um representante da Alemanha, Schilkowski, também pulando 2 metros. Só que os principais competidores foram estes daqui. O soviético Valery Brumel conquistou a medalha de ouro. Havia sido medalhista de prata nos Jogos de 1960. E a medalha de prata ficou com esse daqui, o John Thomas, dos Estados Unidos, que havia sido bronze em 1960. Curioso que em 1960 o Brumel foi medalhista de prata, o Thomas bronze. E a medalha de ouro ficou com o soviético Robert Shavlakadze. Aí agora, em 1964, o Shavlakadze não chegou ao pódio, creio que tenha ficado na 5ª colocação. E aí o Valery Brumel conquistou a medalha de ouro, o John Thomas a medalha de prata. E aqui os dois no pódio. O John Thomas no pódio, recebendo a medalha de prata, de braços erguidos, e o Valery Brumel, o medalhista de ouro. O John Humble, o medalhista de bronze, não aparece na foto do pódio. Representantes do salto com vara, um competidor da Tchecoslováquia, Rudolf Tomaszek, um representante de Porto Rico aí também, e o grande campeão, o Fred Hansen, dos Estados Unidos, que arrebatou a medalha de ouro à frente dos competidores da Alemanha, que estão aqui no pódio. A Alemanha conquistou as medalhas de prata, de bronze e também a 4ª colocação. As medalhas ficaram com Reinhard e com Klaus Lehertz, também da Alemanha. E aqui o Fred Hansen comemorando sua medalha de ouro. Mais uma vitória dos Estados Unidos, que não perdiam o salto com vara, que nunca haviam perdido a competição do salto com vara. As competições de salto em distância, aqui o Ralph Boston dos Estados Unidos, que garantiu uma campeão olímpico em 1960, garantiu aqui em Tóquio a medalha de prata. Campeão em 1960 ficou com a medalha de prata. E o britânico Lynn Davis, que treinava em ambiente chuvoso, ambiente úmido, ambiente não muito propício, né, para a realização dos saltos, ele se aproveitou, ele aumentou a confiança dele quando viu que o dia da competição estava chuvoso e conquistou e confirmou
conquistando a medalha de ouro, pulando 8 metros e 7 centímetros. Ficou 3 ou 4 centímetros à frente do Ralph Boston dos Estados Unidos. E a medalha de bronze ficou com o soviético Igor Ter Ovanesyan, que pulou 7 metros e 99. 7,99. Então, ouro para o Lynn Davis do Reino Unido, prata para o campeão olímpico de 1960, Ralph Boston dos Estados Unidos, e medalha de bronze para o medalhista de bronze de 1960, Igor Ter Ovanesyan, da União Soviética. Tanto o Ovanesyan quanto o Boston eram os grandes favoritos da prova, eles tinham um salto na casa de 8,30. 8,31 cada um tinha, mas acabaram não sendo páreo para o Lynn Davis na úmida, na molhada competição de Tóquio. Aqui um americano, Phil Shinnick, do salto triplo, não obteve medalha. O salto triplo foi dominado pelo polonês Józef Schmid da Polônia, e os soviéticos com medalha de prata e bronze, o Oleg Fedoseev e o Viktor Kravchenko. E aqui o arremesso de peso. O grande Perry O'Brien dos Estados Unidos ficou na 4ª colocação, acabou superado pelo húngaro, o Vilmos Varjú da Hungria conquistou a medalha de bronze. Varjú da Hungria conquistou bronze. Perry O'Brien ficou na 4ª colocação. O Henry Madsen, esse daqui, assegurou a medalha de prata, ele seria campeão em 1968, obteve ouro em 68. E o Dallas Long, que foi medalhista de bronze, prata ou bronze em 1960, né? Perdeu para o William Nieder, acabou ficando finalmente com a medalha de ouro. Eu não lembro se o Dallas Long foi prata ou bronze nos Jogos de 1960. Creio que tenha sido medalhista de prata. Aqui o Dallas Long dos Estados Unidos. O lançamento de disco, Jay Sylvester. Não lembro se ganhou medalha, acho que não obteve medalha. E o norte-americano aqui, o Alfred, foi o Dave Vail que obteve medalha, foi bronze. A prata ficou com Ludwig Danek, da Tchecoslováquia. E aqui o grande Alfred Orter dos Estados Unidos, que conquistou mais uma medalha nessa prova do lançamento de disco. Foi o tricampeonato dele, ele havia sido campeão em 1956 e 1960. Curioso notar que no disco já, né, locação da grade. O lançamento do martelo, que é o Harold Connolly, dos Estados Unidos, campeão em 1956, ficou em 6º lugar, não conseguiu medalha em 60 nem em 64. E o campeão da prova foi o soviético Romuald Klein, foi o campeão da prova em 1964, conquistou a medalha de ouro no martelo, aqui a foto dele, né, o Romuald Klein. A medalha de prata ficou com o Gyula Zivotsky, da Hungria, aqui à esquerda, que foi campeão olímpico em 1968. E o bronze, o Uwe Bayer, da Alemanha. A Alemanha ficando aí com a medalha de bronze na prova do lançamento de martelo. Mais competições aqui, o decathlon, a vitória do alemão, né, o Willi Holdorf. Mas vamos voltar para outra filmagem, vamos falar do decathlon e também das competições femininas. Alexandre Carvalho, Olitoque 2020, Geografia Olímpica e o canal do YouTube Sovurs. Até a segunda parte, até o retorno para a segunda parte desse livro do Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Está despencando aqui as páginas. Espero que tenham gostado. Obrigado.